Olá, irmãos, amigos, paz seja com todos. Estamos aqui para mais uma vez falarmos um pouco da palavra de Deus, aprendermos da palavra de Deus. E antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, por aquilo que fizemos que não foi agradável aos teus olhos. Te pedimos força, Senhor, para fazermos aquilo que é da tua vontade. Nos ajude a compreender qual é a tua vontade e nos ajude a praticar a tua palavra em nosso dia a dia. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Hoje falaremos sobre uma importante parábola, a parábola da semente. Não é a mesma parábola do semeador. Esta é a parábola da semente, é um pouco diferente. Na verdade, é diferente. Sobre ela nós veremos uma introdução, 3 elementos principais da parábola, uma aplicação geral e os estágios da semente, aplicação pessoal e conclusão. Esta parábola é encontrada apenas no Evangelho segundo São Marcos e pode ser considerada um acréscimo à parábola do semeador. A parábola ensina a revelação progressiva do propósito divino. Esta parábola mostra o crescimento do reino de Deus através de nós e em nós, em cada um de nós. O que é o reino de Deus? Lugar de influência e domínio de Deus. Isto é, onde Deus tem liberdade para agir e influenciar, onde há união de propósitos humanos e divinos. Voltando a mim, agora sim. O que é o reino de Deus? Talvez você tenha ficado um pouco confuso quando eu coloquei que é o local onde Deus pode influenciar e onde ele tem domínio também. Onde Deus tem liberdade para agir. Talvez você me pergunte, mas Deus não pode agir em qualquer lugar? Sim. Deus precisa de autorização para agir? Não, Deus não precisa de autorização para agir, mas Ele deseja que o homem concorde com esse agir de Deus em sua vida. Deus tem alguns princípios e fica muito feliz quando o homem aplica estes princípios que Ele ensinou. Então, quando a Bíblia diz o reino de Deus, ele está se referindo ao local, ao momento onde a presença de Deus e os princípios que regem o seu reino são bem-vindos. Onde o reino de Deus não é bem-vindo, ali não pode ser chamado o reino de Deus, conforme dizem as Escrituras. Ficou claro? Eu não posso dizer que o reino de Deus é em um antro de perdição, em um local de pecado, em um local onde praticam coisas que não são agradáveis a Deus. Não, isso não é o reino de Deus. Embora ele tenha domínio sobre todo o universo, a expressão reino de Deus não pode ser usada para esses lugares. Onde é o reino de Deus? Na tua vida, na minha vida. Onde Deus é convidado para participar e onde nós reconhecemos e nos esforçamos para que os princípios do reino dele sejam plenamente aplicados. Ficou claro? Então vamos lá. A parábola em si. Esta parábola fala acerca do crescimento do reino de Deus. Como se dá o crescimento do reino de Deus? Tanto em um contexto maior como o mundo, sim, o planeta Terra, como também em nossas próprias vidas. Como que acontece do reino de Deus se instaurar em nossas vidas? Como que é o processo que o reino de Deus vai atingir o mundo todo? Continue ouvindo, você vai aprender com esta parábola da semente. Vamos ao que ficou registrado no Evangelho segundo São Marcos. E dizia Jesus: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como.
O reino de Deus é assim, semelhante. Não que é exatamente dessa forma. Não, não que seja exatamente dessa maneira. Ele é semelhante. Aqui Jesus está fazendo uma comparação com o crescimento do reino de Deus e o plantio de uma semente. E vem uma breve explicação. Porque a terra, por si mesma, de maneira automática, frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Ficou registrado no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, versículos do 26 ao 29. Jesus faz esta comparação, novamente usando a agricultura. Por quê? Porque as pessoas que estavam ouvindo o mestre naquele momento tinham conhecimento de agricultura. E Jesus, para poder exemplificar para eles os mistérios do reino de Deus, usou algo que era do conhecimento deles, era algo de seu cotidiano, do seu dia a dia. Jesus não conversou ali sobre astrofísica, não falou ali sobre matemática, não falou sobre o universo quântico, porque aquelas pessoas estavam acostumadas com os exemplos que Jesus deu. Com certeza, em Jesus, se Jesus, na verdade, viesse nos dias de hoje, se ele tivesse deixado, ao invés de vir lá há quase 2000 anos, viesse agora para morrer por nós, as parábolas de Jesus seriam bastante diferentes. Com certeza, Jesus falaria de coisas do nosso dia a dia, porque Jesus usou exemplos do dia a dia. Falou de pesca para pescadores, de agricultura para agricultores, enfim. Jesus usava uma linguagem acessível ao povo. Não usava de expressões incompreensíveis. Não, Jesus se dirigia de uma maneira direta e simples, através de parábolas, sim, fazendo comparações. E ele fazia isso porque as parábolas funcionavam como uma espécie de filtro para os ouvintes. Alguns iam ouvir uma história que Jesus contava, a parábola, achava bonita e só. Outros viam nas parábolas o que Jesus gostaria que eles vissem. Uma comparação, um anúncio do reino de Deus. E é assim que Jesus utilizava as parábolas. Vamos aos 3 elementos principais da parábola. O semeador. Quem é o semeador? Aquele que leva a semente ao campo, ou qualquer um que leva a palavra de Deus. Então, aqui o semeador é alguém que leva a palavra de Deus. Esse semeador desta parábola especificamente é Jesus? Não necessariamente. Como não? Jesus não semeia a palavra de Deus? Não semeou a palavra de Deus? Semeou a palavra de Deus. Acontece o seguinte, que nesta parábola é dito que o semeador, sem saber exatamente como a semente germina, ora, pelo fato de dizer que o semeador não sabe como, não pode estar se referindo diretamente a Jesus. Jesus também é um semeador que leva a palavra de Deus. Mas nesta parábola, este semeador, ele não sabe como que as coisas acontecem, não sabe como que ocorre o processo da germinação. Logo, podemos excluir Jesus desta interpretação. Aqui Jesus está falando de outros semeadores. Que semeador? De um semeador que leva a palavra de Deus e não sabe como ela vai funcionar. Vou repetir, não pode ser Jesus, porque Jesus sabe como funciona. Tudo bem? Espero que sim. A semente, já adiantamos.
A semente é a palavra de Deus. É uma espécie de embrião do reino de Deus. A palavra de Deus que você leva, a mensagem de Deus, uma palavra de esperança, de amor e de conforto, é algo muito pequeno. Não é o produto final de algo, é o início de alguma coisa. A palavra de Deus, ela vai servir para produzir algo. A mensagem que você transmite é algo que não acaba ali. Da mesma forma que uma semente não tem o seu fim no próprio solo. Algo está por vir após o lançamento daquela semente. Assim ocorre também com a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra que sair da boca de Deus não voltará para ele vazia, antes irá e fará tudo aquilo que apraz a Deus, tudo aquilo para que o que ela foi determinada a fazer. E aqui no caso, a palavra de Deus é uma semente, é comparada a uma semente que irá germinar, irá produzir fruto e fruto com abundância. O que é o campo desta parábola onde a semente é lançada? É o coração daquele que recebe a palavra de Deus. É parecida esta parábola com a do semeador, embora sejam diferentes. Na parábola do semeador, o semeador pode ser também Jesus. Aqui diz que o semeador, este semeador da parábola da semente, não sabe como que ela vai gerar um fruto. Ele só sabe que vai. Então, não pode ser Jesus. Vamos fazer uma aplicação geral. Vamos para uma abordagem de uma aplicação geral desta parábola. O crescimento da semente sugere o aumento de um espírito que se amolde à vontade de Deus e governe a nossa vida cada vez mais por princípios divinos. Calma, não se desespere, eu vou explicar. O crescimento daquela semente deve ser interpretado como o crescimento do reino de Deus. Sim, o crescimento do reino de Deus no mundo e na vida das pessoas. Cada vez mais levando-as a ter um espírito, a ter desejos que sejam de acordo com a vontade de Deus, a ter desejo de que os princípios divinos governem a sua vida. O crescimento daquela semente é comparado ao crescimento da liberdade que Deus tem de fazer as coisas em conjunto com você. Ah, mas se Deus quiser, Ele pode fazer qualquer coisa. Sim, mas o mecanismo do reino dos céus não é dessa forma. Há necessidade de haver uma junção do teu desejo com aquilo que Deus quer para você. Dessa forma, o reino de Deus poderá crescer em tua vida. Caso contrário, não ocorrerá este crescimento. O processo de ampliação do reino de Deus ocorre de modo aparentemente natural, que muitas vezes passa despercebido das pessoas, mas ocorre de um modo sobrenatural. O semeador sabe o que acontecerá, mas não como acontecerá. E isso não altera alguns aspectos do seu cotidiano. Vamos lá, rapidamente. As coisas de Deus, aparentemente, são muito simples. Como que uma pessoa pode ser salva? Se arrependendo dos seus pecados, pedindo perdão a Deus e crendo que Jesus ressuscitou dos mortos. Sim, aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador. É muito simples. Por isso, muitas vezes, passa despercebido ou é desprezado por algumas pessoas. Mas, embora isso aconteça de uma maneira simples, de uma maneira muito direta, aparentemente natural, sem nenhum estardalhaço, sem nenhum fato específico que chame a atenção sobre aquilo, isso é um acontecimento sobrenatural. O perdão de Deus e a vinda do Espírito Santo para a vida de uma pessoa é algo sobrenatural, embora muitos olhando possam não ver diferença alguma em um primeiro momento.
Não vem porque é uma semente que foi lançada. Deus plantou naquele coração uma fé, uma esperança. O Espírito Santo entrou naquele coração. E a olhos nus ninguém consegue observar aquilo que houve de mudança naquela vida em um primeiro momento. Sim, a pessoa se entrega a Jesus, agora sou salvo, glória a Deus, aleluia. E aí? Não vejo diferença nenhuma. Era um bandido, era um ladrão, era um vigarista, era um mau caráter. E agora está dizendo que é salvo? Sim, é salvo. Aparentemente, algo natural. Teve um encontro com Jesus, levantou a mão, entregou a sua vida a Ele. Qualquer um pode fazer isso? Sim, qualquer um pode fazer isso. Mas aqueles que o fazem sinceramente recebem uma semente espiritual em suas vidas. E isso é algo sobrenatural. Vamos prosseguir. Da mesma forma que aquele semeador da sementinha da qual falamos aqui na parábola, ele não sabe o que vai acontecer. Ele sabe, aliás, desculpa, não sabe como vai acontecer, ele sabe que vai acontecer. Ele lança a semente e continua vivendo a sua vida normalmente. Sim, ele não perde o sono, preocupado com o crescimento daquela semente, porque aquela semente crescerá de uma maneira natural. Não haverá diferença. Não haverá diferença alguma entre o crescimento da palavra de Deus naquele coração e o crescer de uma semente dentro da terra. Prosseguindo. Vamos falar sobre os estágios da semente. Primeiro estágio, a erva. Assim como ocorre com a plantação de uma semente, seu início é invisível aos olhos humanos. A princípio, é algo por demais insignificante, até mesmo desprezível para alguns. Quando a semente da palavra de Deus é lançada, ela parece que não vai progredir. A semente, a princípio, não traz dentro dela, visível aos nossos olhos, algo que garanta que ela vai crescer. O semeador não sabe, não vem escrito na semente, esta semente atingirá tantos metros e frutificará desta maneira. Não, isso não existe. Mas o semeador sabe que daquela semente algo vai acontecer. Quem não é semeador pode até observar aquela semente e não dar muito crédito a ela. Mas ainda que aquela semente venha a começar a crescer, aquele que não é semeador, aquele que não conhece o agronegócio, aquele que não entende de agricultura, pode achar que na primeira manifestação daquela semente, aquela primeira manifestação da semente não vai produzir algo além daquilo que ele está vendo. O semeador enxerga mais longe. Quem não é semeador pode até achar bonitinha aquela erva, aquela plantinha que começou a nascer, mas não faz ideia de onde ela vai chegar. Quem conhece a agricultura sabe que aquela semente vai longe. Quem não conhece pode desprezá-la. É nesse sentido que eu disse. Não que a palavra de Deus seja desprezível, de maneira alguma, jamais. Mas alguns a têm por algo desprezível. Por quê? Não conseguem enxergar imediatamente onde ela pode chegar. Segundo estágio, a espiga. Nessa fase, o que era invisível ou mesmo desprezível torna-se bem mais visível, embora não em sua plenitude.
há uma certa atenção ao resultado daquela sementinha. Neste segundo estágio que Jesus mencionou, quando surge a espiga, a fase em que aquela semente e aquela pequena erva se torna bem mais visível, ela chama uma certa atenção. Sim, da mesma forma que as mudanças ocasionadas pela plantação da palavra de Deus no coração de alguma pessoa começa a dar alguns resultados mais evidentes do poder daquela semente que foi lançada naquele coração. Então, alguns se admiram. Olha aquela sementinha tão pequena, que depois foi aquela erva tão pequenininha, aquela mudinha. Achava que não ia para frente, mas vingou, produziu, cresceu. Espere, não é só isso. Há mais coisa pela frente. Aqui a terceira fase, ou terceiro estágio, é onde causa surpresa àqueles que não conhecem de agricultura e não conhecem o poder da palavra de Deus. O terceiro estágio, o grão cheio na espiga, é aqui que se manifesta a plenitude do propósito de Deus para o mundo. É onde aquele que não dava valor algum para a semente fica admirado e diz: eu não imaginava que viria a dar tanto fruto, algo tão pequeno e, a princípio, aparentemente insignificante. Preste atenção. Embora não tenha todas as respostas, o semeador dorme e acorda tranquilo, pois sabe que colherá aquilo que plantou. O semeador não deixa de dormir, porque a plenitude daquela semente ainda não está à vista. Interessante. Nós não vemos o semeador perdendo o sono. Na parábola que Jesus nos contou, aquele semeador dorme, acorda de dia, acorda de noite, tem a sua vida tranquila. Ele fez o papel dele, lançou a semente. Aqueles que levam a palavra de Deus também não têm que se preocupar se a semente germinará ou não germinará. Por quê? Porque o solo por si só, a semente no solo, por si só, de maneira automática, ela irá germinar. Não há necessidade de se preocupar de perder o sono. Vamos a uma aplicação pessoal. Vamos trazer para as nossas vidas o que Jesus ensinou aos discípulos. Já sabemos como que o reino de Deus é semelhante. O reino de Deus é semelhante a uma pequena semente que é lançada e, por si só, sem se saber como, vamos abrir um parênteses aqui. Verdade? Abrir e fechar parênteses. Jesus estava falando para pessoas que não tinham o conhecimento de engenharia que temos nos dias de hoje. Hoje é mais fácil entender algumas coisas que outras. Pense que Jesus está dizendo a pessoas em uma época em que não havia nem microscópio. Tudo bem? Então, aquelas pessoas a quem foram dirigidas essas palavras não faziam ideia do que acontecia debaixo do solo. Sim, faziam ideia, não sabiam exatamente. Olha, você entendeu. Vamos prosseguir. Individualmente, também, esta parábola pode ser perfeitamente aplicada. Não é porque aqueles a quem foram dirigidas essas palavras não sabiam como a semente germinava que eles não criam em sua germinação. Da mesma forma, o crescimento do reino de Deus é um mistério que não sabemos exatamente como ocorre. Não sabemos como ocorre, mas sabemos que ocorre. O semeador daquela época não tinha o exato conhecimento de como se dava o processo de crescimento da semente, mas ele sabia que a semente crescia. E tão certo ele estava de que a semente crescia que ele não perdia noites de sono e nem dias de sono quando dava vontade de dormir durante o dia e acordar durante o dia. À noite, acordava às vezes durante a noite, mas não preocupado com a germinação desta semente.
porque ele tinha certeza que a semente germinaria. A função do semeador é semear. O crescimento quem dá é Deus. Então, vamos prosseguir. Se permitirmos que Deus plante em nossos corações a semente de sua palavra, certamente, com toda certeza, sem dúvida alguma, ela germinará. Eu, Marcelo Galvano, ouso dizer que não depende nem mesmo de querer ou não querer, mas de permitir que a semente seja plantada. Porque eu ouso dizer que não depende nem de você querer ou não querer, mas do teu ato de permitir que a semente seja plantada em teu coração. Vamos lá, alguns comentários. Você já percebeu que muitas vezes você encontra obstáculos para prestar atenção na palavra de Deus? Quantas atividades não surgem para desviar a tua atenção da palavra de Deus? O diabo sabe disso e ele provoca situações como esta para que você se desvie, para que você não dê atenção à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus caindo em teu coração, por si só, ela vai produzir um efeito. Aqueles que ouviam a palavra de Deus tinham suas vidas modificadas, o reino de Deus era colocado em seus corações. Aqueles que o diabo convencia a não ouvir a palavra de Deus não tinham o reino de Deus implantado em seus corações. Este processo era abortado, parava no meio do caminho. Me faz lembrar o que aconteceu com um senhor que eu conheci aqui em São Bernardo. Ele acompanhava seu filho, que era viciado, em uma casa de recuperação, onde eles primavam em levar o conhecimento da palavra de Deus como um dos meios de libertação. Na verdade, o principal, embora tivessem um aparato psicológico e médico para cuidar da dependência química, dependência física e psicológica que as pessoas que frequentavam ali tinham. Então, aquele pai, para incentivar o filho, começou a frequentar as reuniões onde se falava da palavra de Deus. E, depois de algum tempo, ele disse para mim: rapaz, parei de fumar e parei de beber também, sem querer. Eu falei: sem querer o senhor parou de fumar e parou de beber? Sim, comecei a ouvir a palavra de Deus para incentivar o meu filho a se livrar das drogas e eu fui perdendo a vontade. Perdi a vontade de fumar, perdi a vontade de beber. Interessante, foi perdendo a vontade de fazer coisas que o prejudicavam também. Por quê? O plano de Deus para a tua vida é que você não faça coisas que te prejudiquem. Eu achei bastante interessante. Aquele senhor deixou que a semente da palavra de Deus fosse implantada em seu coração. E embora ele não tenha preparado o seu solo, não tenha preparado o seu coração, não tenha esperado pelos frutos, a semente produziu por si só, como diz a parábola, de uma maneira automática. E ele pôde colher o resultado, e foi um resultado bom. Então, por isso que eu digo que eu, da minha parte, ouso dizer que se alguém ouve a palavra de Deus com constância, a palavra de Deus vai germinar e o reino de Deus vai se fazer presente no coração desta pessoa, ainda que ela, a princípio, decida não abandonar as coisas erradas que há em sua vida. Exatamente isso. Mas o que acontece? Geralmente as pessoas que querem continuar no erro não querem ouvir a palavra de Deus, porque entra em conflito a palavra de Deus com o seu modo errado de vida. Por isso também Jesus disse: quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Porque ainda que você não esteja vivendo de acordo com o reino dos céus, se você continuar ouvindo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, escutando pregações, assistindo a estudos da palavra de Deus, com certeza o reino de Deus será implantado em tua vida. Ainda que você não, como dizem, não leve muita fé nessa história. Experimente, você vai ver a diferença. A Bíblia diz que nós adquirimos fé ao ouvirmos a palavra de Deus.
Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, se você ouvir a palavra de Deus, com certeza você adquirirá fé. Embora no início não vejamos os resultados dessa plantação divina, de um modo que nós não sabemos, há um desenvolvimento que é automático. O desenvolvimento não depende de nós, assim como a germinação não depende da ação do semeador. Da mesma forma que não depende da ação do semeador a germinação, não depende de você o crescimento do reino de Deus em tua vida, a partir do momento que você se permita ser semeado com a palavra de Deus. Talvez você me pergunte, então só pelo fato de eu ouvir a palavra de Deus, algo diferente acontecerá em minha vida? Ora, nós acabamos de ler que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se você ouvir a palavra de Deus, você adquirirá fé. A receita é essa. Não há nenhuma complexidade nisso. É muito simples de ser compreendido. Ouça a palavra de Deus e você adquirirá fé. Ficou claro? Espero que sim. Prosseguindo em direção ao final, à medida que ouvimos a palavra de Deus, é que o reino de Cristo cresce em nossas vidas. A paciência do semeador deve ser imitada por todos aqueles que decidem ouvir a palavra de Deus e entregar-lhe suas vontades e preocupações. Talvez você diga: meu irmão, eu gostaria muito que o reino de Deus crescesse em minha vida, que o meu coração produzisse muitos frutos desta semente divina, mas isso não tem acontecido. Eu tenho ouvido a palavra de Deus e não acontece nada. Já faz 2 dias que eu escuto a palavra de Deus e a minha vida não mudou. Realmente, você pode não ter sentido, mas algo já está acontecendo em tua vida. Uma mudança já começou a ver. E como eu sei disso? Eu sei disso porque a palavra de Deus é uma semente que você concordou em deixar entrar em tua vida. Você pode não estar vendo os resultados. O que é não ver os resultados? É continuar com alguns desejos que você sabe que não são agradáveis a Deus. Mas eu ainda sinto o desejo de fazer a coisa errada. Calma, o reino de Deus está crescendo em tua vida. Em um determinado momento, essas vontades, elas vão ser afastadas. Na medida em que nós mergulhamos na palavra de Deus, na medida que nós buscamos a Deus, as influências externas, elas serão afastadas e o reino de Deus vai crescer, mesmo diante das adversidades. Não é que as vontades da tua carne vão deixar de existir. Se você não tomar cuidado, elas vão te dominar. Mas se você alimentar o teu coração com a palavra de Deus, essa semente vai crescer e vai ficar mais forte. Então é assim, não é que a força do pecado deixou de exercer poder sobre a tua vida, mas algo mais forte cresceu na tua vida para vencer o pecado. Não se desanime se ainda você não está vendo o resultado em tua vida. Continue semeando. Permita-se ser semeado pela palavra de Deus. E em breve você vai ver a força que essa semente te dará. Embora não saibamos como Deus vai agir, a nós cabe apenas lançar a semente. Isto é, deixar a semente à vontade cair e permanecer no solo. Não devemos ficar dessoterrando, tirando a terra de sobre a semente e investigando a semente diariamente. Basta semear. Não é para nós irmos lá ver, deixa eu ver o que essa semente produziu. Não, não é assim que funciona. Deixa a semente cair e descanse. Se aquiete, assossegue-se. Se não ficarmos ansiosos e deixarmos a semente em paz, nós veremos seu crescimento, embora não saibamos como isso acontecerá. Não nos cabe saber todas as coisas, basta as essenciais.
Você não precisa saber de tudo para desfrutar de tudo o que aquilo pode te trazer de benefício. Quer um exemplo? Vou te dar alguns. Não sabemos exatamente como funcionam os veículos, mas os dirigimos. Não sabemos como funciona o elevador, mas sabemos usá-lo. Não sabemos como Deus fará se realizar aquilo de que necessitamos, mas sabemos que Ele o fará, é promessa. Não é pelo fato de eu não entender algo que eu não vou desfrutar daquilo. Não é pelo fato de você não entender como que Deus vai fazer algo que você não vai desfrutar daquilo que Deus fizer. Deus fará a teu favor. O que diz Tiago? Tiago fala sobre nós termos paciência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Esta parábola de Jesus também fala sobre a paciência que devemos ter e aguardar a coisa acontecer no tempo de Deus, não no meu tempo. Finalizando, conclusão. Devemos plantar a semente do reino de Deus em nossas vidas e na vida de outras pessoas. O reino de Deus vai expandir-se por si só, sem ajuda externa. Os semeadores devem se ater ao plantio, não ao crescimento. Pois este é Deus quem dá. Deus é quem dá o crescimento. Nosso papel é lançar a semente, é deixar a semente cair, é nos alimentar com a semente que é a palavra de Deus. Como ela vai fazer, eu não sei te dizer, mas isso não é importante. O importante é que ela fará algo. Não sabemos como Deus agirá em algumas circunstâncias de que necessitamos de um milagre. Mas, assim como o semeador não sabe como a semente germina, cabe-nos confiar em Jesus, como faz o semeador. Eu não tenho as respostas para tudo. Seria muita arrogância da minha parte. Bom, como dizem, malemar eu tenho as respostas para algumas coisas. Quantas respostas eu gostaria de obter e não as tenho? Mas uma coisa eu sei, que se eu permitir que a palavra de Deus permaneça em meu coração, eu vou obter o fruto que ela produz. Colheremos o que plantarmos, óbvio. O que você tem plantado? Já pensou? Vamos semear a palavra de Deus em nós e por onde andarmos? Vamos fazer isso? Como que nós semeamos a palavra de Deus? Nós semeamos a palavra de Deus, deixando que a palavra de Deus venha até os nossos corações, ouvindo a palavra de Deus. E como nós plantamos a palavra de Deus? Levando a palavra de Deus, levando uma palavra de amor, de fé, de esperança, de salvação àqueles que necessitam e até aqueles que acham que não necessitam. O crescimento quem dará é Deus. Não devemos perder o sono por não vermos o resultado imediato da semente que nós lançamos. Devemos ter paciência. A Bíblia diz que o que há de vir virá e não tardará. Jesus virá e não tardará. O resultado da semente lançada virá e não tardará. Virá no tempo de Deus, não no meu nem no teu tempo. Então, seja paciente e lance a palavra de Deus. E se alimente com essa semente, ouvindo e lendo a palavra de Deus. É o que tínhamos para esta aula. Deus vos abençoe e até a próxima. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana.